paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos aqui iniciar o segundo áudio, o segundo estudo, revelação. Nós estamos falando sobre revelação porque eu quero trazer aqui um ponto muito importante que está acontecendo em nossas igrejas. As nossas igrejas estão cada vez mais pagando um alto preço. Por quê? Porque ela fala uma coisa que não é Deus que falou. Existe revelação. Não estou dizendo que não existe. Mas algumas igrejas estão trabalhando com revelação que não são de Deus. Então, eu preciso trazer a clareza para que você entenda. Sabe quantas pessoas estão caídas, estão fora da igreja por causa de revelação? Isso é uma coisa muito importante. Então não corra atrás de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. Agora, Deus revela de outra maneira? Revela. Mas tome cuidado porque muitas coisas não vêm de Deus. Então eu vou trabalhar um pouquinho aqui sobre o assunto revelação. Hoje é o segundo áudio, né? E eu quero que você abra aí no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós. Vamos lá? Livro do profeta Amós. Vamos lá. Estou aqui a procurar, achei. No seu capítulo 3 e no verso 7, Amós capítulo 3 e o verso 7 diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, peraí, Deus não vai revelar para pessoas que não são servas dele. Ele vai revelar para aqueles que são seus servos e profetas. Agora, tem muitos se passando por servos e profetas e não são. Então, imagina que Deus vai revelar o seu segredo aos seus profetas, mas aqueles que servem a ele, né? Então, como é que a gente vai identificar, meus irmãos? Pela árvore se conhece o quê? O fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Então você vai entender uma coisa muito interessante aqui, olha. Às vezes a gente olha assim, por exemplo, um pé de goiaba, a gente fala, não precisa ter frutos. A gente olha e fala, ó, isso aqui é um pé de goiaba. A gente já sabe. É muito interessante essas coisas. Por que eu quero trazer isso para você? Porque você vai ter que entender agora os versículos que eu vou falar aqui. Tá entendendo? Eu quero aqui falar com você sobre 1 Reis, vamos lá, Antigo Testamento, 1 Reis, no seu capítulo 6, 1 Reis 6. Meus irmãos, orem por mim. Mais um celular já está se enchendo, essa família Cafezinho está crescendo demais. E eu quero que Deus me providencie, né? Como estamos, né, naquele Black Friday agora, no final do ano, quem sabe Deus me abençoe e eu consiga aí um outro aparelho, né? Porque o aparelho está enchendo, meus irmãos. Eu tô com muita gente querendo cafezinho, mas eu não tenho condições. Então, ore aí por mim. Amém? Meus amados irmãos, primeira não, é 2 Reis. Olha, eu já estava falando errado aqui, ó. 2 Reis, no seu capítulo 6, do 8 ao 12. 2 Reis 6, do 8 ao 12. Olha o que ele diz, ó. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei de quem? Da Síria. Então a Síria estava em guerra contra quem? Israel. Israel e a Síria estavam em guerra. E o rei da Síria consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Quer dizer, ele já estava planejando, olha, o povo de Israel não sabe, então a gente vai se acampar em tal lugar para pegar eles. Versículo 9. Mas o homem de Deus, olha como é que começa esse versículo. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então olha só, o rei da Síria planejou de ficar acampado em um lugar. Entenda a história. Só que ninguém sabia. Mas aí, o homem de Deus, alguém contou para ele, e não foi humano, foi Deus, foi o Espírito do Senhor, que passou para o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu vai lá no rei e fala: olha, não passe por tal lugar, porque eles vão estar lá.
Aí o povo de Israel não passava, o exército não passava. Por quê? Porque já sabia de tudo. Versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Agora no versículo 11, o rei da Síria está pensando que alguém traiu ele, que alguém de lá da turma dele contou para o rei de Israel. Versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quer dizer que todo o segredo que o rei bolava ali, Deus passava para Eliseu e Eliseu passava para o exército. Então o que eu quero dizer com essa história aqui? Eu quero dizer para você que aquele que trabalha, aquele que confia nas coisas do Senhor, Deus revela, meus amados irmãos. Deus vai passar para você não pegar tal lugar porque ali tem um bandido. Deus vai te livrar de assalto, de passar mal, de um monte de coisinha. Por quê? Porque Deus vai te falar. Deus vai cuidar de você. Você vai chegar no seu filho e vai falar: filho, hoje você não passa por ali, você vai passar por aqui. A mulher vai chegar no marido e vai falar: amor, só um minuto. Ela atrasa ele com um beijo, aonde uma bala perdida pegaria nele na rua. Muita coisa Deus pode fazer, por quê? Porque Deus revela, Aqui é claro que Deus revelava a Eliseu, e Eliseu estava ali trazendo o livramento para Israel. Então Deus cuidava do seu povo, falando para eles, como diz Amós no capítulo 3, versículo 7. Deus vai passar para os seus servos profetas o seu segredo, o oculto, a revelação. Tá entendendo? Então você só tem que compreender uma coisa com essa história: o inimigo planejava, mas Deus evitava. O inimigo planejava, mas Deus evitava. Por que o inimigo está tendo vitória com você? Porque as más revelações que estão vindo sobre você não é de Deus. Ora para que isso saia de perto de você. E cuidado, vigia, faça a prova de Deus. Fale com Deus: Senhor, se é da tua parte, Pai, me mostra, me dá um sinal. Mas toma cuidado com os falsos profetas, porque eles estão te enganando. Muita coisa te deixou triste, magoado, amargurado. Por quê? Porque você pensa que vai acontecer e não está acontecendo. O profeta chega, te encontra ali com o coração machucado e ferido, e ele passa uma revelação para você e acaba te machucando mais ainda. Deus não está nesse meio. Deus não trabalha desse jeito. Agora você acredita que Deus é com você, que Deus vai te ajudar. Só que o que acontece, meus irmãos? A gente pensa que Deus, ele age assim, sabe, de impulso. Ah, eu não pensei antes. Não, Deus está vendo o futuro. E se Deus está vendo o futuro, Deus já logo planeja: não vou deixar o meu filho perecer, eu vou cuidar dele. Tá entendendo? Agora, se você tomar cuidado de orar a Deus, de pedir a Deus que Deus te guarde, aí, meu irmão, Ele guarda. Que te livre, aí Ele te livra. Porque você está confiando isso a Ele. Agora, se você tentar andar sozinho, confiando na boca do homem, tá certo que temos que acreditar que Deus usa. Só que tem muitos homens aí que estão nos enganando. Então cuidado quando alguém profetizar para você coisas que não são de Deus, tá? Vigia, ore a Deus e tome posse da palavra. A palavra de Deus, ela não erra. Tome posse da palavra, como agora mesmo estou pregando para você, de 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 12. Eliseu, ele livrou Israel várias vezes, porque Deus passava para ele, Deus falava com ele. Está na hora de você ouvir homens de Deus, procurar ouvir homem de Deus. Está olhando a pessoa, tem algo que você não concorda, que, sabe, não bate com as escrituras sagradas? Toma cuidado, vigia. Pode haver um grande engano ali no meio. Você não sabe, mas pode haver um grande engano. Então, vigia, tá?
Porque muitas pessoas estão caindo pelo laço do maligno por causa do engano. Você quer frequentar a igreja que fala aquilo que você gosta, que massageia seu ego. Se você está na prostituição e está no pecado, tem que ouvir a verdade, te conserta, arruma a tua casa. Porque se você procura uma casa, uma igreja, que fica falando aquilo que você quer ouvir, meu irmão, é inferno na certa. Errou, tem que pagar. Então vigia com o que você escuta, e cuidado com as igrejas mundanas, de porta larga, cheias de vaidade e sem doutrina. Cuidado com essas igrejas, porque senão, escuta o que eu tô te falando, o bicho pega. O bicho que eu tô falando é o diabo. Cuidado. Entre numa igreja que cuida de você, pastores que se preocupam com você, pessoas que querem cuidar da sua alma, porque eles vão dar conta da sua alma. Então procure uma igreja que está compromissada com Cristo, não com dízimos e ofertas, que a igreja precisa, mas eu não quero falar nada disso agora. Entendeu? Amém? Meus amados irmãos, hoje foi o segundo áudio e nós finalizamos aqui, amanhã o terceiro, revelação. Amém?